Tudo bem por aí? Bem na medida do possível, não é? Porque enquanto estamos nessa realidade presente, nesse mundo, a gente não vai estar com tudo e absolutamente tudo bem. Sempre tem um probleminha ou outro, mas vamos para frente. Com a bênção de Deus, nós vencemos as dificuldades e um dia sim, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Essa é a nossa bendita esperança. O texto para hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 52. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eu gosto dessas palavras. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Quem vive guiado pelo Espírito Santo vive com alegria permanente. É claro que tristeza poderá vir, mas ainda que essas tristezas nos alcancem, a alegria do Espírito Santo vai predominar em nossa vida. Se você analisar um pouquinho aqui os versos anteriores, verá que o texto está se referindo à perseguição que, especialmente Paulo e Barnabé, estavam sofrendo nesse momento. Paulo estava na sua primeira grande viagem missionária e, lamentavelmente, ele estava sendo incompreendido e perseguido. No entanto, a despeito disso, os discípulos, Paulo e Barnabé, e é claro aqui a gente pode abrir para toda a igreja cristã primitiva, não é? A igreja cristã ali nos seus primórdios, no começo da sua expansão e cumprimento da missão, a igreja estava sendo tremendamente perseguida, passando por grandes dificuldades. No entanto, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo, apesar da incompreensão e da perseguição que sofriam. A Igreja Apostólica, e você verifica isso, especialmente aqui nos primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, a Igreja Apostólica, a Igreja Primitiva, era uma igreja feliz. Apesar deles serem pobres, enfrentarem tremendamente, grandes perseguições, e serem poucos, eles eram felizes e cumpriram a missão para a qual Deus os chamou. Não é encantador isso? Poucos, sim, claro, não eram muitos. Não eram milhares ou milhões de cristãos como temos hoje. Eles eram poucos. Eles também foram grandemente perseguidos. É claro que existe no mundo hoje um lugar ou outro aí onde há perseguição àqueles que professam a fé cristã, claro que existe. E esses filhinhos de Deus sofrem e muitos morrem pelo mundo afora por causa da fé cristã. No entanto, nessa época aqui, quando a igreja estava começando, a igreja cristã estava começando, havia, no contexto do Império Romano, uma perseguição generalizada aos cristãos. Eles eram poucos, foram perseguidos, além do mais eram pobres, eles quase não tinham recursos financeiros. No entanto, apesar de tudo isso, eles evangelizaram o mundo conhecido da época. Por quê? Porque eles eram pessoas felizes e a razão da felicidade deles é que o Espírito Santo habitava no coração deles. Eu quero ler, antes de orar, as palavras de Paulo que estão na carta aos Efésios, capítulo 5, aqui nos versos 22 e 23. Aliás, Efésios não, carta aos Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Uma referência ao fruto do Espírito, está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Uma das características do fruto do Espírito é a alegria. Deus te abençoe. Que haja em você, em mim, em todos nós, de fato, a presença abundante e transbordante do Espírito Santo. E assim nós seremos pessoas alegres. E mesmo passando por dificuldades, nós vamos viver o propósito para o qual Deus nos chamou, que é anunciarmos o Santo Evangelho. Vamos orar? Ó Deus bendito, estamos nas Tuas mãos e te pedimos, Pai, como abençoaste os apóstolos, a igreja primitiva, abençoa-nos também.
para que o Teu Espírito habite em nós e que nós transbordemos de alegria, cumprindo nossa missão, cumprindo o propósito para o qual Tu nos chamaste. Pedimos-te, Senhor, em nome de Jesus. Amém.